coração está desperto para algo maior. É, No bloco anterior, refletimos sobre como Deus fala suavemente, muitas vezes em meio ao silêncio. E agora eu avançamos comprei para um uma momento Bíblia crucial, quando e ela Deus chegou, chama né? Samuel pelo nome. Esse chamado não é apenas uma Ó, história antiga, mas um convite vivo para cada a um de parte nós que tá hoje. falando no vídeo Samuel não fala estava sobre esperando ouvir a voz de Samuel. Deus. Ele estava servindo fielmente E no templo, sob a orientação de chegou essa Eli, Bíblia, né? realizando tarefas simples, Hoje rotineiras. eu resisti muito Mas para mesmo na comprar, rotina, mas Deus no fim fala. comprei, Quantas vezes, em que meio ao é nosso essa do cotidiano, campo de batalha deixamos de da perceber que mente, Deus né? está nos chamando? Talvez não E seja uma voz audível, a primeira mas um parte incômodo na no primeira que eu coração, abri, uma palavra que salta aos olhos durante a leitura bíblica, ou até mesmo um conselho de foi alguém Foque em próximo. Deus. Deus continua chamando e a pergunta é: E, estamos atentos? A sensibilidade e espiritual é não primeiro é algo Samuel. que nasce pronto. Samuel, ao ouvir seu nome, Quando eu pensou que era Eli quem fui o chamava. tomar Ele banho correu para até o poder sair, para sacerdote, resolver dizendo: algumas coisas, Eis-me aqui, pois tu me eu coloquei no chamaste. YouTube Eli, confuso, responde e que não entrou numa chamou e live, manda numa Samuel voltar a deitar. as coisas que eu vou Isso se ouvindo. repete 3 vezes, até que Eli percebe que é o Senhor quem está falando com E ele. agora ele está falando de Só então Samuel. orienta Samuel a responder: Fala, Senhor, Mas pois o teu servo ouve. Aqui lá está no o segredo. comecinho A tem uma sensibilidade parte que ele espiritual fala precisa ser sobre cultivada, aprendida, Ana, orientada. né? Muitas vezes O pedido de confundimos a Ana, voz de sobre o Deus com choro de outras Ana, vozes, com sobre ela nossos próprios escutar, ela querer pensamentos, com expectativas falar com alheias. Deus Por isso, precisamos e pedir a demorar Deus que nos muito dê tempo para discernimento, Deus que afine responder, né? nossos ouvidos espirituais Dela para sempre pedir um filho reconhecê-lo em meio às tantas vozes que nos cercam. Talvez você e esteja foi o que vivendo um saiu, né? momento de Primeiro dúvidas, Samuel buscando e respostas, ansiando por direção. Deus está falando. e esse Mas será que você está nome eu lembro da ouvindo? minha mãe, O né? chamado de Samuel nos ensina que Deus Que não grita, não ela força, mas tinha chama pelo o nome, de sonho de ter forma um filho pessoal e e íntima. menino Ele conhece cada detalhe e da ela sua falou que ela vida, queria que cada chamasse preocupação, Samuel. cada sonho. E quando ele Ela até chama, falou pra não é mim, para confundir, mas acho que para querendo fazer minha direcionar, cabeça para que eu para tivesse um filho revelar e colocar propósito, Samuel. para trazer paz. Eu me Samuel lembro de falar pra respondeu: ela, pede pra Fala, outra, Senhor, pois o pede pra teu sua servo filha ouve. preferida. Essa resposta é um convite para nós Que hoje. Você está disposto a dizer eu isso? não, Está pronto para ouvir, mesmo que não enfim, compreenda tudo de imediato? A agora é o Dia das sensibilidade Mães, né? espiritual começa com a disposição de ouvir. Toda vez que eu Não é lembro sobre desse, toda entender vez que eu ouço esse tudo, mas nome, sobre estar aberto, eu lembro da minha atento, mãe, receptivo. Deus pode falar através de uma eu mensagem, de uma lembro música, de uma conversa, dias da de minha um mãe silêncio morrer, que profundo. O importante é foi o estar único com o sonho que eu coração tive, inclinado assim, de como sonhar, Samuel, de pronto ter, para de... responder. Ah, o que você E sonha quando da sua vida? respondemos, Qual, uma vez um algo amigo meu extraordinário perguntou a um amigo que é acontece. palhaço. Deus revela seu plano, Ai, sua Lu, vontade, seu amor. O chamado quando eu de recaí, Samuel né, não foi apenas para na ele, mas maconha a para primeira toda vez, uma que geração. Sua sensibilidade todo mundo espiritual preocupado, mudou o volta, fica rumo da limpa, não sei o história de quê. Israel. Volta pro seu Imagine o que sonho. Deus pode Eu não fazer tinha através ainda de você se você estiver ido atento à além, sua progredido na voz. minha doença, né? Talvez você se Não tinha pergunte: usado como eu crack. posso desenvolver essa E sensibilidade eu me espiritual? lembro que uma O vez a primeiro gente vindo passo num é grupo, pedir. ele tava no carro Ore. dele, ele Peça me ao Senhor que levou e abra seus tal. ouvidos, Aí que ele, limpe ai, seu Lu, coração de foca distrações, que lhe dê no seu discernimento sonho. para Qual é o seu reconhecer sonho? sua voz. Não tenha medo de Foi errar, ali de que eu confundir, de olhei perguntar. e vi que Samuel precisou de Eli para entender o que eu estava nunca tive o acontecendo. sonho Às assim, vezes precisamos de o que eu pessoas sonho? Eu sonho maduras em na ser fé uma para grande nos ajudar a discernir, psicóloga, eu para nos sonho em orientar. ser, Não caminhe sozinho. Busque professora, eu conselhos. sonho Compartilhe suas em experiências. viajar Esteja para o aberto para mundo, eu aprender. sonho em construir Vamos uma fazer uma casa, pausa e eu sonho em me refletir. casar, Quando foi a de última vez noiva, que eu você sentiu sonho que Deus em... estava falando com você? Eu sempre Talvez tenha sido sonhava um num sentimento de filho que eu paz em meio à teria, que nome que eu tempestade, uma daria. palavra que tocou seu Eu não coração, uma sonhava em direção criar essa clara diante criança, de em uma ter, decisão cuidar. difícil. Ai, Ou talvez você ainda esteja esperando ouvir: a primeira não desanime. palavra, aí vai Deus fala crescer. e Não era Ele uma quer falar com coisa, você. não era um Peça agora sonho mesmo: Senhor, dá-me realista. sensibilidade espiritual. Quero Era ouvir tua só voz. Quero vontade de colocar reconhecer um teu nome. chamado. Fala comigo.
pois o teu servo pede. A E sensibilidade meu espiritual filho na é minha como um mente, esse músculo que sonho, precisa teve ser vários nomes. exercitado. E Quanto mais você engraçado busca, que mais você as pessoas na recebe. minha vida, Quanto mais você se elas dispõe, foram usando mais os Deus te nomes revela. que eu Não é sobre pensei em dar aos perfeição, meus filhos. mas sobre disposição. E Samuel era apenas um menino, mas seu até minha coração estava prima, aberto. o Deus não Johanna era o procura os nome mais experientes, os mais de uma capacitados, filha, se eu mas tivesse os mais menina. Mas eu disponíveis. sempre pensei Você muito está em menino, né? disponível? Está Enfim, pronto para ouvir? E aqui está o suspense. não era assim Quando uma. ouvimos a voz de Deus, Não tinha somos uma coisa de. desafiados a Eu sonhava muito obedecer. assim no que No eu próximo conversaria, no tempo, que eu vamos falaria, mergulhar na que eu coragem de obedecer à escreveria, o que eu estava palavra de Deus, sentindo para mesmo ele, para quando quando ele isso ler, exige quando ele crescer, sacrifício, ele poder renúncia, ler, o que eu fé. Mas por sentia, enquanto, o que eu, permaneça no sabe, seu eu lugar de gravar escuta. coisas, ou Deixe que o quais as Espírito primeiras Santo palavras que trabalhe ele no seu falou, coração, como que que afine ele seus ouvidos, lidou, como que que prepare ele você para o aprendeu com que as está por vir. coisas, o que que ele prestou Compartilhe essa atenção, as mensagem com palavras, alguém que assim, precisa ouvir porque eu sobre guardo muito, sensibilidade assim, as espiritual. palavras Curta, que as comente, criancinhas falam, assim, a espalhe a maneira como palavra de elas Deus. vão Você pode ser um apreendendo o instrumento que mundo, vai assim. despertar outros Então, corações, para cada uma ajudar delas eu pessoas tenho a registrado, assim, reconhecerem o o que elas chamado falavam. divino em suas vidas. E eu Não pensando assim, mano, guarde se eu para fosse si mãe dessas aquilo que crianças, pode eu vivia transformar vidas. gravando Vamos orar pra juntos. pegar Senhor, essas assim como coisinhas chamaste assim, né? Samuel, chama-nos pelo E, nome. Dá-nos sensibilidade espiritual para e ouvir aí, tua quando eu voz, fui, para aí aconteceu muita discernir teu coisa e chamado em meio eu ao ainda também silêncio não do tinha ido no medo. crack. Que nossos corações Aí eu fui estejam tentar ficar abertos, limpa, e atentos, aí meu amigo me levou lá receptivos. psicóloga, Fala, e Senhor, psicóloga pois do teus servos DENARC, a gente ouvem. fazendo Em nome tratamento, de e Jesus. ela Amém. falou assim, Permaneça atento. Deus está ela falando. E questionou no próximo momento, se quando esse era mesmo descobrir meu como a sonho. coragem de Ela obedecer perguntou pode assim, é seu transformar sonho destinos. mesmo? Era seu Não sonho perca. mesmo ter filho? Continue conosco. Eu Compartilhe essa sim, mensagem era. e E permita que a você nunca sensibilidade engravidou? espiritual E eu seja falei, eu cultivada em engravidei seu coração, dia após por dia. um descuido, porque na Obediência, verdade eu fazia coito medo e o interrompido. chamado para andar sobre as Eu era águas. muito Você se regrada, eu lembra do que sabia quando falamos descia, eu antes? sabia quando que eu estava Ouvir a voz de ovulando. Deus é apenas o E início. nesse dia ele Agora sempre chegamos ao perguntava, nesse dia ele momento me em que a perguntou, e, enfim, resposta não exige foi mais eu que, do que eu vou palavras, engravidar. exige passos de fé. E eu sempre E pensei para muito no ilustrar isso, pai, quero te porque convidar a mergulhar comigo não era em só ter. uma Minha das mãe cenas falava, arruma um mais filho, arruma qualquer ousadas do um Novo aí, sei o Testamento. quê. Pedro, E pra mim diante não do era assim. chamado de Pra mim, Jesus, toma uma o pai é uma decisão que coisa muito desafia importante. toda Meu a lógica pai humana. é a pessoa que eu Ele mais amava, obedece e então pisa fora eu do queria barco, que meu sobre filho as tivesse águas um pai agitadas. assim que Imagine o amasse ele e cenário. tal. A noite está escura, o E vento enfim, sopra ela quando ela forte, as perguntou ondas isso, ameaçam o engraçado, barco. ela não falou Os assim, eu acho discípulos que estão você não queria. assustados e, de Não, ela só repente, a perguntou, você vista queria do mesmo ter um líder filho? andando sobre as Então, águas. quando você sai O de uma medo terapia se depois, transforma em a espanto. psicóloga ela não pode Jesus te se dar aproxima e, ao respostas ouvir o assim, pedido de Pedro, mas Senhor, ela faz se és tu, questionamentos aonde manda-me ir você se ao teu questiona e depois encontro quando você sobre as sai de lá, águas. aquelas Jesus perguntas elas simplesmente ficam respondeu: povoando sua venha. mente. E é nesse E eu fiquei instante que Pedro pensando nisso precisa assim, decidir: permanecer na segurança do porque barco ou se eu dar um passo quisesse de fé mesmo, rumo ao eu poderia ter impossível. metido muito Quantas louco, várias vezes maneiras de você ter já se metido um sentiu louco. assim, Porque eu diante de poderia uma até ter tido um situação filho, porque minha mãe não era desequilibrada, uma mãe onde que, tudo parece incerto e me a coloca pra única fora, certeza não é a tenho voz de condições, Deus te não teria uma chamando para casa. fora da zona de Eu conforto? teria condições Pedro de, poderia ter ficado no barco, como né, os outros enfim. discípulos, mas ele Mas eu sempre escolheu tomei obedecer. E a obediência muito nesse cuidado, contexto muito não cuidado, é apenas muito ouvir, cuidado. é agir, é se E lançar, mesmo quando o apavorada, chão assim, de parece ter faltar. uma, A sabe, de, meu resposta ao Deus, chamado não, de não. E Deus nunca é eu me lembro que quando eu passiva. engravidei, Ela exige movimento. que ele me ofereceu Pedro não Totec, eu sabia vi se que ele, falei, puta conseguiria que caminhar sobre as bosta, águas. Ele não porque tinha ele garantia de seria, meu sucesso, chileno, um mas ele tinha uma péssimo pai. Eu palavra: pensei assim, que pai, que venha. merda E isso que foi foi, suficiente eu não para que ele escolhi colocasse o pé e fora não do seria barco ele. Depois da e atitude dele foi que eu vi que ele não seria uma pessoa talvez que eu hoje escolheria para ser o pai do Deus meu filho. esteja te chamando para algo que parece E ele impossível. perguntou, você quer mesmo esse Talvez filho? E seja eu falei, perdoar olha, alguém, iniciar um sinceramente projeto, agora mudar de carreira, eu não ia querer não restaurar com um você. relacionamento ou simplesmente Mas eu confiar não no vou resto. tirar porque eu tenho O medo da mão de chamado de Deus. Jesus ecoa: E foi mesmo venha. só pelo amor de E Deus que você, eu como não. Pedro, precisa Eu acho decidir se vai que, obedecer, que mesmo sem engravidar, todas as ter respostas, filho, mesmo é uma sem coisa muito garantias. sagrada. A coragem de Pedro não estava na Porque ausência de medo, mas na disposição de naquele ato obedecer apesar do medo.
você vai fazer um filho, mas é Deus que vai mandar a alma. Então, e quando você vai transar, por isso que eu sou contra o aborto, você tem consciência que esse pode ser o resultado. Então, se você não se precaveu com isso, se você não tomou conta disso, se o resultado foi esse, você tem que assumir seu BO, assinar seu BO e ponto. Para mim, nesse lance, não existe a coisa da mulher ser dona do corpo dela. Ah, eu sou dona do meu corpo, eu decido. Ah, ela não quer ter filhos. Eu acho que ela é dona do corpo dela para fazer o que ela quer com o corpo dela. Mas no ato em que ela vai fazer uma coisa que é o sexo e que é sagrado, e que por que é sagrado? Porque traz uma vida. Então, esse é o sagrado que você tem que ver do sexo. Não o lance do prazer, né? E o prazer é uma... Como é que eu posso explicar? É o ônus, né? O bônus, né? Mas o ônus desse ato, que é sagrado, é uma vida que vem para a Terra. E não é tão fácil assim engravidar. A mulher ovula em 1, 2, 3 dias só. As pessoas acham que, eu vejo a cueca do meu marido, eu engravido. Só de olhar a cueca do meu marido. É porque Deus tem um plano para você que é diferente. Você é uma outra coisa, né? E aí por isso que aí as pobres têm muito filho, e enfim. Bom, eu só sei que a partir do momento que você que você transa, que você tem um filho, que você engravida, ponto. A sua vida, você não tem direito de tirar aquela vida. Porque não foi você que deu aquela... Não é você responsável por aquele milagre de ovulação e nidação e fecundação e nananina. Não é você. E aquilo ali não é uma coisa, aquilo ali já vem sopro divino ali. É um milagre que a ciência não consegue reproduzir. Não, consegue fazer o bebê de proveta, consegue nananina, mas não consegue inventar alguma coisa tipo, nossa, agora eu consegui fazer com que... Eu vou pegar um pedaço dessa unha e misturar com um cabelo, e aí eu vou pegar uma genética, a gente conseguiu fazer um ser humano através disso daí. Não. Não tem como mexer nessa parte que é de Deus, assim. E aí agora, né, enfim, como eu fiquei muito tempo com isso na cabeça, eu chorei no crack, eu chorava muito. No crack não, depois da rebordosa e tal. Na época que eu recaí, né, isso que é 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, eu pensava muito nisso, assim, eu falava com Deus sobre isso, assim, de ser meu sonho e que eu era a Ana que chorava por Samuel, né, como estava na Bíblia ali, enfim. Só que também na época eu nunca fiz um movimento para ter um filho. A única vez que eu fiz e que foi na loucura mesmo, foi na doideira, foi no uso da droga, foi ali que eu falei, gente, olha, o tempo tá passando, eu vou. Eu lembro de falar com Deus, falar, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí, eu vou fazer, eu vou. Vou. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Tô nem aí, que seja. Vamos que vamos. E aí eu meti o louco mesmo. Bem louca. E olha que interessante como Deus faz as coisas. Com a única pessoa que eu tentei ter um filho foi com um cara muito, muito louco, que é o Rodrigo, né? Enfim, coitado, dependente químico, problemático. Foi com a pessoa mais
nada a ver e improvável, e enfim, foi numa doideira. E eu me lembro que daí passou, demorava, não desceu, não desceu. Eu me lembro de estar lá bem louca e ele lá bem louco e eu falando sozinha, falando: Deus, eu não acredito, Deus, eu não acredito, Deus, vai ser, meu Deus, eu não acredito. Aí comecei a pirar e aí depois aconteceu de a gente estar lá e no meio de uma interação eu desci para mim. Aí quando desceu pra mim, eu fui pro banheiro, nossa, eu tomei banho e fiquei pensando, falei, meu Deus, aí eu não aguentei, contei pra ele, falei pra ele, olha, foi assim, 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 eu contava tudo pra ele, né? Eu confiava muito em contar as coisas pra ele, assim, e, e aí eu contei todos os detalhes da doideira e tal, e ele falou pra mim que ele não podia ter filho. Olha a doideira. Eu hoje dou risada, velho. Como é que pode, né? A única vez que eu tentei foi com a pessoa que não podia. Eu achei Deus assim de uma ternura, enfim, né? Graças a Deus. E é isso aí. E aí hoje, agora, vai vir o Dia das Mães e eu tô evitando assistir TV, porque eu não quero ver propaganda de Dia das Mães, sabe? Porque vai ser o terceiro Dia das Mães sem minha mãe e eu ainda tô muito mexida e eu tô no luto. E é isso, eu acho que já deu tempo aqui que talvez não vá conseguir baixar. Será que eu consigo baixar isso? Enfim, é isso. Eu desabafo aqui porque eu não. Desde que minha mãe se foi, eu não tenho com quem conversar assim, sabe? Loucamente, assim, sobre Deus e sobre tudo mais, porque essa sou eu, olhar tudo a vida e tudo mais e tentar ver Deus naquilo ali. Eu sempre fui essa, assim. E minha mãe era a pessoa com quem eu descobri as coisas de Deus assim, ou pensava, ou lia, ou enfim, antes dela falecer, eu estava na teologia, eu me converti, né, que não sou mais espírita. E aí eu falava as coisas para ela, era só com ela que eu falava. E esses dias, hoje, ontem, enfim, eu tava pensando nisso, assim, com Deus, que era só com a minha mãe e com a Marlene, que eu me sentia livre, sabe, assim, para poder passear do jeito que minha mente passeia e falar para as pessoas ou falar o que eu penso, como eu penso, do jeito que eu penso, na velocidade que eu penso e então era só com elas que eu me sentia assim, sem medo de ser julgada, sabe? Porque no mundo todo assim, eu sei que as pessoas não vão entender, né? Vai ser sempre uma coisa que, ai, fala demais, ai, nossa, você é doida, nossa, como é louca, né? Nossa, ela é bem louca, nossa, que doida, nossa, nossa. Eu não lembro da minha mãe, nem a Marlene ser assim, falar isso, sabe? Eu não lembro delas ouvirem e entrarem na conversa é mesmo, isso e aquilo, e papapá, e tal, e embarcar. Enfim, é isso. Gratidão. Tô grata. Tô chorando, mas tô grata.